Olá, gente do cooperativismo e do agronegócio. Está começando agora mais um Cooper News SC para você. Vejam os destaques de hoje. Programa Terra Boa incentiva produtores a usar tecnologias que aumentem a produtividade. No quadro Temática, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina comenta sobre o tema Nem tudo que reluz é ouro. Os adubos verdes são importantes para a cobertura do solo, protegendo contra a erosão. Você vai acompanhar também hoje a análise do mercado dos principais grãos e da safra que revelou menor resultado. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A FECOAGRO Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithothanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper N+, com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper N+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Estamos chegando com o programa de hoje e de imediato vamos até ao sul de Santa Catarina para mostrar como foi o lançamento do programa Terra Boa. O evento deste ano aconteceu no município de Jacinto Machado, a terra da Cooperja. O objetivo é incentivar o produtor a usar as tecnologias do programa com foco no aumento da produção e da produtividade. Em 2024, serão mais de 110 milhões de reais investidos. Veja a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Entra ano, sai ano e lá está ele, pronto para seguir desenvolvendo a agricultura catarinense. Estou falando do programa Terra Boa, o troca-troca para os mais antigos. Consolidado como programa de governo, o Terra Boa já passou por muitos desafios e ainda passa. Principalmente quando o assunto é o dinheiro que precisa ser investido. Mas o bom senso sempre prevaleceu. Este ano serão perto de 110 milhões de reais para adquirir 170 mil sacas de milho, 400 mil toneladas de calcário, 4 mil kits forrageiros, 1.200 cotas de kit apicultura, 13 mil abelhas rainhas e a liberação de insumos para 7 mil hectares de cereais de inverno. Ufa, é coisa, não? Nessa temporada, perto de 65 mil agricultores serão beneficiados. Desde que ele foi lançado há mais de 40 anos, o programa Terra Boa trouxe uma evolução imensa para o campo. Não fosse ele, nós ainda estaríamos engatinhando na produção de milho. Mas o cenário que se desenha hoje é absolutamente promissor. Tanto é que o produtor não vê a hora do lançamento para receber em casa todas essas tecnologias. E o lançamento oficial aconteceu aqui em Jacinto Machado, na sala de eventos da Cooperja. Vieram políticos ligados ao setor, cooperativistas, o secretário de Estado da Agricultura, técnicos de campo e produtores rurais. Gente como o seu Genésio e o Francisco, defensores do programa, porque sentem no dia a dia os reflexos que ele expressa no campo. Sempre ajuda, né, a diversificação no campo, né, em termos de pastagem, em termos do milho, e nas outras culturas também, tudo ajuda. A Terra Boa foi um sucesso aí do governo para nós, que sempre ajudou. E me diga, melhorou a produtividade? O que o senhor sente da expressão da lavoura? Não vou dizer 100%, que o 100% o cara nunca atinge, né, mas vamos dizer que 90% ajudou bastante nós. E está ajudando, e com certeza que se continuar vai ajudar mais ainda, né. E o senhor usa a semente de milho para grão ou para silagem? Para os dois, para os dois, um pouco de cada, que eu preciso dos dois, na verdade. É isso mesmo. Todo ano o senhor fica esperando o momento certo. Sim, a gente espera a oportunidade na hora certa, para aproveitar, né? A gente precisa de inovação para poder dar melhor desempenho ao nosso solo também, conseguir fazer um melhor faturamento, né? E essa semente de milho
com certeza é diferente, a gente vê o início dela, já arranca com bastante vigor, já é totalmente diferente. E a gente tem que aproveitar todas essas tecnologias, que hoje em dia a gente precisa disso, né? A gente que está começando, o meu pai sempre foi agricultor, mas eu que estou começando agora, é muito importante a gente aproveitar. Cada tecnologia que aparece, a gente tem que buscar conhecimento. A gente tem percebido ao longo dessa jornada que os resultados vêm melhorando bastante, até com o incremento, né, de novas oportunidades que o programa traz na parte agronômica, né? Então, a parte do solo saudável, né, é algo muito importante, muito interessante e que contribui muito agronomicamente justamente para que a genética, né, tenha um casamento bom para melhorar a parte do potencial, alcançar o potencial produtivo da genética, né? Em especial do milho, né? Que é muito bem contemplado já há muitos anos dentro do programa. Não é qualquer híbrido de milho, né? São híbridos já consolidados, né? Já a pesquisa, as empresas com alto potencial produtivo, e aí para isso a gente precisa ter um solo bem corrigido, e isso está contemplado no programa. A parte de plantas de cobertura também a gente percebe que contribui muito e isso está muito bem amarrado dentro do programa, né? Então é um foco total na busca do melhor resultado em termos de produtividade e rentabilidade, né? Então acredito que o programa ele foi muito bem trabalhado nesse aspecto. Essa foi a primeira vez que a região sul do estado recebeu o lançamento do programa. E há uma justificativa. A cultura de grãos, especialmente de milho, tem avançado significativamente. Um programa completo, semente de milho, calcário, busca aí de armazenagem de água, conservação do solo, até na apicultura trabalhando. E com isso nós trouxemos então esse programa agora para definitivamente lançá-lo, né? Para que ele possa então começar a adquirir a semente, o agricultor. E procuramos aqui o sul do estado porque é uma região que está abrindo uma fronteira para milho, que é a necessidade da nossa importação de milho de 5 a 6 milhões de toneladas, e produzimos 2,6, 2,5, e é importante que a gente tenha novas fronteiras. Como aqui está se implantando a cultura também do milho e da soja, não só do arroz, e está dando certo, inclusive, a Cooper já está trabalhando na pesquisa, a Ipagre também, para que isso aconteça. Então, nada melhor do que nós termos uma nova fronteira, o cooperativismo está aí, a FECOAGRO, nesse processo, e a Ipagre fazendo os projetos para que os recursos sejam liberados para os nossos agricultores. O programa é bom e o programa faz bem a Santa Catarina, faz bem aos agricultores. Nosso estado é um estado bastante agrícola, por isso ainda acreditamos que esse programa vai durar muito. Como você falou, já faz muitos anos e 20 anos que a nossa FECOAGRO faz essa organização, muito bem, por sinal. E acreditamos que ele, com a evolução, com ajustes que ele vem sofrendo a cada ano, vem melhorando cada dia mais, cada ano mais, a nossa produtividade e a nossa produção de milho de Santa Catarina. A Ipagre aproveitou o evento para apresentar aos agricultores a evolução da pesquisa em relação à cigarrinha. Chamado de Monitora Milho, o programa tem usado a ciência em busca de alternativas que ajudem a combater essa praga que tem dizimado milharais país afora. E o pior, ainda não existe no mercado uma tecnologia capaz de detê-la. Você falou muito bem, não existe uma bala de prata, não existe um método que seja 100% eficaz. Eu vou fazer isso que eu não vou ter problema na minha lavoura. Não existe isso. Então, na verdade, durante todo o ano agrícola, o produtor ele tem que se atentar. Por exemplo, agora nós estamos em junho, é um período de entre-safra para o milho. Então, o que o produtor tem que fazer agora? É remover o milho tiguera, o milho que cresce espontaneamente no campo, que esse milho ele serve para abrigo da cigarrinha e também para o reservatório desses fitopatógenos. Então, nesse momento é isso, não é só quando ele for plantar. E quando ele for plantar, ele tem que conhecer o híbrido ou o genótipo de milho que ele está levando para o campo. Então, saber se esse milho é tolerante às doenças, né? Do enfesamento vermelho, do enfesamento pálido, que são esses transmitidos pela cigarrinha. Além disso, lá no início da lavoura, até V8, V10, a gente fala que ele tem que fazer um manejo químico. Porque, então, o que sempre o produtor tem que pensar?
em redução populacional do inseto. Defender a lavoura é o primeiro passo para ter sucesso de produtividade. Porque onde a ciência e o campo andam de mãos dadas, não há obstáculo que atrapalhe o sucesso de ninguém. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo, Ivan Ramos, comenta sobre o tema Nem tudo o que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Essa frase simbólica é proferida sempre que se deseja lembrar que muitas vezes a realidade é diferente dos fatos. Isso acontece no nosso dia a dia em todos os setores, profissionais, familiares, comunitário e principalmente na política. É comum ouvirmos promessas, discursos e projetos nas campanhas eleitorais, mas quando chega a hora de executar, aparecem os senões. Não é possível devido a isso ou aquilo, e o eleitor que acreditou na promessa acaba assimilando e, o que é pior, na eleição seguinte, vota mais uma vez acreditando que vai ser realizado. Esse comportamento de determinados candidatos é negativo para a política como um todo, pois acaba desacreditando até mesmo os bons políticos, sendo colocados todos no mesmo saco. Mas o pior ainda é identificar nesse meio o revanchismo político. As disputas eleitorais geralmente provocam desavenças que ficam feridas, que deveriam ser curadas após os resultados das eleições. Mas não é bem assim que acontece. Isso provoca problemas aos setores econômicos e sociais, pois o revanchismo afeta o desenvolvimento econômico e, consequentemente, a sociedade como um todo. Existem governantes que perseguem determinados setores porque tiveram manifestações contrárias às suas candidaturas. O agro está sofrendo isso nesse momento. Embora se queira afirmar que não, mas na prática acontecem restrições ao agro. Ignora-se a importância que o setor tem para o país. Nem precisamos citar muitos indicadores da economia. Vamos ficar apenas com o PIB do trimestre, onde o agro proporcionou 11,3% de crescimento, enquanto que os demais setores, nenhum ultrapassou mais de 3%. Nem com essa significativa importância se deixa de tomar medidas que afetam negativamente os resultados econômicos do setor. Retirar incentivos que vigoraram há tantos anos, como o caso do PIS/COFINS, embora também afetem outros setores, o agro, por originar muitos outros negócios que ajudam a movimentar os demais, é o principal afetado. É verdade que incentivos fiscais precisam ser bem aplicados, mas se estão contribuindo para o desenvolvimento, criando empregos e gerando tributos na fase seguinte da economia, precisa ser mantidos. O que o governo deveria fazer para melhorar seu desempenho fiscal é gastar menos, evitar medidas populistas que vão refletir lá na frente nas arrecadações. Ao invés de retirar subsídios, precisa reduzir as despesas públicas e evitar o paternalismo que induz a população à dependência do governo. O melhor apoio que se pode dar aos necessitados é criar empregos para saírem das bolsas governamentais. Mas com cortes de incentivos ao setor produtivo, não vai se criar emprego. Ao contrário, perder empregos. A classe necessitada precisa disso, até se entende. Agora, intelectuais, artistas, jornalistas, banqueiros ou professores não entender isso é muito triste para o futuro do nosso país. Com esse comportamento dessas elites, chegamos à conclusão de que vale o ditado de que se farinha é pouca, meu pirão primeiro. Dessa forma se confirma que nem tudo que reluz é ouro. E agora vejam os assuntos que teremos depois do intervalo. Os adubos verdes são importantes para a cobertura do solo, protegendo contra a erosão.
Você vai acompanhar a análise do mercado dos principais grãos e da safra, que revelou o menor resultado. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A Fecoagro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithotanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper Animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, Lithothamnium, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. E nessa segunda parte do programa de hoje, continuaremos com a série especial sobre espécies de adubos verdes que desempenham um importante papel na cobertura do solo. Essa espécie aqui é a Brachiara rusisiense. Também se tornou nos últimos anos uma espécie extremamente importante para nós. Uma pela sua produção de massa, facilidade de acesso à compra de sementes, muito parecida com uma espécie nativa nossa aqui, que é o capim doce, o capim marmelada, né? Brachiara plantagínea, muito comum nas lavouras antigamente e que hoje a gente tem uma certa dificuldade de achar semente. Então esse material está bastante presente hoje para nós aqui. É uma boa possibilidade, uma grande produção de massa, uma gramínea, né? Tem uma outra característica extremamente importante. Se a gente observar aqui, uma parte da planta que foi tentada arrancar, olha a quantidade de raízes que está presente nos primeiros centímetros de solo. Olha como isso trabalha no solo, facilitando o manejo. Olha a maciez com que o solo vai se tornando. As espécies, sistema radicular bem desenvolvido. Imagina isso aqui depois que a planta morre, termina o ciclo dela, ela deixando essa raizeira toda trabalhando no solo. Nenhuma rotativa vai fazer um trabalho tão perfeito quanto essa característica dessa planta. Por isso a gente sempre costuma dizer também que não tem planta perfeita. É do conjunto de todas elas que a gente vai tirando aquela característica que cada uma delas pode nos oferecer e em função também do problema que eu tenho nas minhas áreas de lavoura. É um consórcio que o pessoal no centro-oeste do país tem feito muito e a gente aqui está começando a aprender a trabalhar e manejar. Tanto que a gente fez essa população de milho, uma população mais baixa, é o milho crioulo, esse aqui é o Catarina da Ipagre. A gente trabalhou com uma população menor para propiciar o crescimento do milho e da braquiária. Então eu tenho palhada embaixo, tenho um sistema radicular e teria o milho que economicamente a gente consegue fazer um cultivo. O importante é lembrar dessa parcela aqui, pro milho não foi usado nada de ureia. Então a gente não fez nenhuma aplicação de ureia, não fez aplicação de inseticida, não usou nenhum adubo no plantio, só baseado na fertilidade desse solo aqui das áreas experimentais, que é uma fertilidade boa, o alumínio é zerado, o pH está em torno de 6, então tinha condições do milho crescer, mas a gente submeteu ele aqui a um sacrifício. E a gente pode observar que alguma coisa de milho para subsistência eu consigo colher, né, e consigo trabalhar com outro material, talvez pensando numa outra cultura lá na frente, que nem o nosso caso aqui da região, o caso da cebola. Então sai o milho, sai
a Braquiária ruziziense fica palhada e aí entra a cultura da cebola ou outras tantas hortaliças que a gente tem a possibilidade de entrar no sistema. É uma espécie com um altíssimo potencial de produção de matéria seca. Pela altura vocês podem ter, eu tenho 1,80 m e praticamente nós estamos chegando quase nos 3 metros de altura. Aí se a gente observar ainda a massa que tem aqui embaixo de lenho, de carbono fixado dentro da matéria seca que está aqui desse material, né, matéria verde, olha quanta matéria que está palhada que vai cobrir o solo. Fora a questão da regeneração do solo na profundidade, a quantidade de raízes que estão descendo aqui, provavelmente abaixo de 1 metro, 1,5 metro, reciclando nutrientes que vão vir para a parte aérea. É claro, algumas espécies, para a gente manejar ela depois, ela é um pouco mais difícil. Eu tenho que ter outros equipamentos que vão me facilitar, uma roçadeira, uma trincha, uma máquina que vai realmente cortar. Se a gente tivesse também semeado uma população maior de plantas, com mais plantas e carreiros mais próximos, as hastes iam ficar mais finas, mais fáceis de serem manejadas do que essas que estão aqui. Se a gente observar por baixo da parcela, olha a quantidade, não tem praticamente erva daninha nenhuma, né? Então isso sem uso de herbicida, sem uso de nenhum tipo de controle químico. Se a gente observar, então, a característica, a importância que essas plantas têm para o sistema para ir melhorando. Talvez com uma parceria com a própria mucuna, com outras plantas aí que tem um potencial a ser trabalhado. Essa espécie aqui é a Crotalária Águas Frias. Os colegas nossos da IPAGRE lá de Chapecó mandaram para a gente aqui, se adaptou, ela foi identificada lá e foi resgatada lá na região de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. E a gente aqui observou que ela vai muito bem para nós aqui também. É um bom desenvolvimento, uma boa produção de massa. Aqui praticamente nós estamos com 90 dias de ciclo. Se a gente observar dentro da parcela, o controle de ervas daninhas muito bom. Não foi aplicado nenhum tipo de herbicida aqui, ela conseguiu controlar. São linhas de 45 centímetros, poderia ser plantado com uma plantadeira normal, que os produtores têm mais facilidade nas propriedades, né? E aí a gente consegue trabalhar bem com esse material. Uma característica muito importante desse material é o tamanho do seu sistema radicular, né? É uma espécie que atinge fácil aí, às vezes 20, 30 centímetros de profundidade, e a gente consegue observar o manejo, né, que a gente consegue dar para essa planta. Se a gente olhar aqui o sistema radicular, meu palmo tem em torno de 22, então ela facilmente chega, vai quebrando algumas raízes, né, já quebraram aqui, mas a gente consegue observar um bom desenvolvimento radicular. Nós chegamos a identificar plantas com mais de 60 centímetros de profundidade. E agora, na análise de mercado desta semana, a dupla Leonardo Martini e Luiz Henrique Kessler fazem um balanço da safra brasileira, que se apresentou menor do que havia sido projetada inicialmente. Falam das pressões sobre os preços atuais e das expectativas para milho e soja no novo ciclo mundial 24-25. Reportagem do Alfa TV. Olá, estamos aqui novamente com Leonardo Martini da Stonex para conversar sobre mercado agrícola. E para a nossa primeira pergunta, Leonardo, eu gostaria que você fizesse um balanço da nossa safra brasileira. Nós fizemos uma safra brasileira caminhando corretamente e depois tivemos alguns percalços. Queria que tu comentasse alguma coisa e o que isso trouxe para o mercado. Luiz, bom, primeiramente, obrigado novamente pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. E realmente, a gente falou a última vez no final de março, a safra vinha se encaminhando muito bem, muita divergência ainda em relação aos números, né? E agora, finalizando a colheita, a gente tem uma certeza maior do tamanho da safra. É uma safra realmente menor do que o potencial que o mercado esperava, em torno de 165, acima de 160 milhões de toneladas. A gente deve ficar com uma safra entre 147 e 148 milhões de toneladas. Ainda é a segunda maior safra, né, da história do Brasil, mas infelizmente, como você falou, a gente veio vendo nos últimos 2 meses aí uma piora, né, pontual em várias regiões importantes produtoras, mas eu destacaria aí no final agora realmente toda essa tragédia no Rio Grande, que no nosso número a gente deve perder mais de 3 milhões de toneladas em função de todas as enchentes que ocorreram ali. Né? E esse número pode ser um pouco maior, porque a gente está olhando 3 milhões só o que estava ainda na lavoura,
para ser colhido, mas a gente sabe que tinha muita coisa em silo, que deu problema, estufou o silo, então o número final eu acredito que ainda vai ser maior, então eu trabalharia com um número ainda perto aí de 146, 147 milhões de toneladas, e aí a gente veio vendo esse reflexo dos preços também reagindo em função de toda essa diminuição da safra brasileira. Mas a gente teve, digamos assim, nesse processo desse período que a gente... Se comentasse mais ou menos de 2 meses, 2 meses, uma elevação efetivamente do preço. Sim. E o que a gente vem reparando agora é uma certa arrefecimento do preço e uma certa queda. O que você pode avaliar com relação a esses dois movimentos, esse movimento de alta e essa tendência agora de estabilidade para baixo? O preço veio subindo, né, Luiz, em função dessas reduções de safras aqui, né? A Argentina também com alguns problemas, eles tiveram greve. Apesar de ter uma safra, né, boa na Argentina, normal, eles tiveram problema da greve, atraso também nessa comercialização da Argentina, acabou trazendo essa demanda novamente para o Brasil. O Brasil hoje está praticamente sozinho aí nas vendas, porque os Estados Unidos está em plena entre safra, não tem mais muita soja disponível para exportação, então realmente o Brasil que faz essa figura de principal exportador. Né? Então, esse problema do Rio Grande do Sul aqui, atrasos na Argentina também, e aí começaram as incertezas em relação ao plantio americano, que começou atrasando, né, por causa do excesso de chuva. Então, isso trouxe o mercado para esses patamares que a gente voltou, né, do balcão lá perto do 100 para o torno dos 120 que a gente está vendo hoje. Agora, o que está acontecendo? O movimento inverso, como você falou. A safra americana está plantada, o cenário é muito positivo, né? A gente tem visto aí os mapas das próximas semanas, eu acredito que o mês de junho ele vai ser realmente um reloginho aí se confirmar, né? Vou deixar o Peter para falar disso, não vou entrar nisso, mas olhando os mapas, eu acredito que o mês de junho vai ser novamente um mês que os preços devem ceder. A gente já está vendo isso desde o final do mês de maio, agora na virada, porque o mercado sempre vai antecipar esse movimento, né? À medida que ele vai entendendo que, beleza, a safra da América do Sul está feita, é uma safra boa, né? E vai atender essa demanda. E os Estados Unidos, que é o próximo grande fator de movimentação de preços, está vindo muito bem, o mercado ele só tem um lado que é para baixo, ele vai ser pressionado. Nesse momento, né? Se tudo correr conforme as coisas partindo do princípio que deu tudo certo. E o importante é até a gente dar um reforço, porque o foco é americano. Uma das coisas até acho que tem que se colocar bem, que é as safras, de como é que se compara a questão da safra mundial. Certo? A safra mundial calendário. A safra termina agora em julho. 31 de agosto, efetivamente, a 23, 24. Isso, então, a partir daí você vem um novo ciclo. Isso, exatamente. E esse novo ciclo que a gente entra, por isso que a gente está com foco no americano, o americano pretende colocar mais soja no mercado. Essa é o primeiro fator. Né? Aquilo que a gente falou no nosso último encontro de uma área maior plantada de soja nos Estados Unidos se confirmou, né? Realmente o mercado estava correto, uma área maior de soja e menor de milho, né? E eles estão aí concluindo praticamente o plantio da soja, né? Eles passaram alguns percalços no meio do caminho porque teve muita chuva em maio, né? Só que a capacidade de plantio do americano é gigantesca, né? Então a gente viu o mercado em maio especulando, né? A soja subiu forte na bolsa, o milho subiu forte na bolsa de Chicago, em função de uma especulação, principalmente dos fundos de investimento, com esse temor em relação ao atraso de plantio que acabou não se concretizando. Então, aquela velha máxima do mercado, ele comprou no boato para vender no fato. Então, agora que o mercado viu que não teve problema no plantio, ele veio caindo, tanto que, né, o mercado veio devolvendo boa parte dos ganhos que ele fez no mês de maio, e agora, com essas novas notícias de clima dentro da normalidade, por enquanto, ele vai continuar pressionando até ele achar esse piso de novo. Só que a gente sabe, a definição da safra americana é julho e agosto, né? Então tem muito ainda para acontecer. Muito para acontecer. E depois da análise do mercado mundial dos principais cereais, o nosso Cooper News SC de hoje termina por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.